Fala, meu povo, tudo bem com você? Você tá bem? Chegamos à reta final e eu fiz uma pergunta pra você. Será que você se relaciona com Deus ou com uma figura? E por que eu tô falando disso? Porque hoje eu quero ilustrar a nossa conversa num filme. E o nome do filme é Cão de Briga. E se você nunca viu esse filme, eu acho ele meio violentão, assim. Mas a premissa dele é interessante. É um rapaz que é criado como um animal. Com uma coleira. Ele sabe lutar, sabe se defender. Faz tudo isso, mas somente quando tá sem a coleira. Com a coleira ele é domado, domesticado. E sem a coleira ele é louco. Ele é violento, ele é conduzido pelos seus impulsos. E talvez você esteja falando assim, pensando assim, Diogo, então quer dizer que o relacionamento com o Espírito Santo é que nem esse rapaz com a coleira. Não, não é. É como assim não é? É porque a coleira não mostra quem ele é de verdade. A coleira, na verdade, mostra somente que ele é doméstico. Porque que ele é de verdade, naquela verdade, é que ele é um animal. E Deus não quer que a gente tenha a sensação de ser um animal doméstico. Que tá perto dele, eu tô com uma coleirinha que fala o que pode, o que não pode, mas dentro do meu coração tá inflamado pela minha raiva, pelos meus impulsos, pelos meus desejos. Mas muito pelo contrário. Andar com Deus é que acontece que depois da história desse rapaz, ele consegue se soltar, não da sua coleira, mas do seu dono. E ele vai parar num lugar, numa casa, porque na verdade ele vai conhecer um senhor que afina pianos. E se o senhor vê ele machucado, leva ele para casa dele. Ele trata ele com carinho, com respeito, com amor. Que Deus fez com a gente. Sarando nossas feridas, lavando nossas dores. Então ele tira a coleira do rapaz. O rapaz acha que tem que ser violento. Mas no final de tudo, ele começa a perceber que não precisa ser. Porque aqui o que aquele homem, a sua neta, ensinou para ele foi o amor. Foi o respeito. Foi o carinho. E é que o fruto do Espírito nos ensina. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aquele rapaz que tinha a coleira, o que era o seu divisor de águas, antes e depois, com a coleira e sem a coleira. Animal e não animal. Violento e não violento. Percebe que tem um outro caminho. Uma outra história. Um outro destino. Que não é a violência. Que não é a agressividade. Que não é a sua natureza. Mas ele escolhe como a natureza interfere. E no final, ele tem essa escolha. O que eu vou escolher? Eu vou escolher não falar que nem animal, eu vou me comunicar como humano. Eu vou escolher não ler como animal, eu vou ler como humano. Eu vou escolher não apreciar a beleza como animal, eu vou apreciar a beleza, a música, a comida como humano. Eu vou comer como animal, ou eu vou comer como humano. O que a gente não aprendeu com a história da vida, só com Cristo a gente aprende. É que antes a gente não era um animal. Mas o pecado colocou uma coleira em nós. Onde eu sou manso, com regras, religiosidade, e quando eu solto, eu sou o animal. Porque tem muito cristão que vive a inconstância. É porque ele acha que o relacionamento com Deus é assim. Na igreja eu tenho uma coleira. Eu estou numa gaiola. Fora dela, eu sou um animal. E Deus ensina pra gente o contrário. Então entra essa palavra, domínio próprio. Que eu domino os meus impulsos e sujeito eles a Deus. Eu domino
quem eu sou e escolho quem Ele quer que eu seja. Eu vejo a beleza de um relacionamento com Ele, eu vejo a beleza de andar com Ele, eu vejo a beleza de se relacionar com Ele. Ele me deu fala, Ele me deu lógica, Ele me fez audível, Ele me fez relacional. Uma coisa que a gente não percebe do pecado é que ele nos faz irracional. Porque se a gente parar e pensar, a gente vai ver quão buraco tem em nossa alma, que só Deus pode suprir. Então você fala assim, eu sou tão lógico, Diogo, você olha só pra lógica. Você não olha com a razão. Você criou uma lógica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você procura pelo controle, domínio, glória, poder. E toda a sua lógica se consiste nessas coisas. Glória, poder, honra. De si mesmo. E não de Deus. Então pensa nisso. Pensa muito nisso. O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô com uma coleira achando que eu sou livre? Mas eu não sou livre dos meus impulsos. Ou eu tô com outra coisa? Deixa eu dar um texto para você. Colossenses capítulo 2. A partir do verso 20 diz isso aqui, ó. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a eles, vocês se submetem às regras de não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. Então, já que ressuscitaram, não é a regra que vai conduzir você, mas é a pensar nas coisas do alto e olhar para as coisas do alto. Olhar para as coisas do Espírito Santo e depender das coisas do Espírito Santo. Mas para ficar mais claro, a nossa próxima série vai ser sobre esse capítulo 3 de Colossenses, que tem como título Pense no Alto. E a gente vai destrinchar esse capítulo 3 inteiro aqui e como ele é útil para a nossa vida cristã. E como não é o faça, não faça que vai determinar o seu coração, mas o que você escolhe e a quem você ouve e em quem você pensa. Então pense nisso e até semana que vem. De coração, você não é cachorro não, que fica preso com coleira. Você não é cachorro não, que não consegue controlar os seus próprios impulsos. E por que, tô falando disso? Porque o cachorro, quando ouve alguma coisa, ele vai lá e faz. Quando ele sente o cheiro da cadela no cio, ele vai lá e move mundos para fazer isso. Cachorro não controla os seus impulsos. Nós, pelo contrário, somos diferentes. Controlamos nossos impulsos. Não somos escravos dele. Não por vontade própria, nem por nossa racionalização, mas por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, pense nisso. Como diria nosso querido Valdir Custoriano,
eu não sou cachorro não. Que você entenda isso. E pense nisso. E até a próxima semana. Semana que vem. Terá mudanças semana que vem. Você vai perceber, nosso canal vai mudar algumas coisas. Espero que seja para melhor. Então até semana que vem. Que Deus te abençoe.